A Thaís está perguntando aqui uma coisa bem simples: café solúvel faz mal ou não há diferença? O que faz mais mal de tudo é o café descafeinado. Por quê? Você fala assim, mas tirou a cafeína, por que eu não posso tomar café descafeinado? Porque no processo de gerar o café descafeinado, eles precisam de um solvente. E esse solvente que coloca para fazer o café ficar descafeinado prejudica muito mais do que a própria cafeína. Então não é solução você tomar café descafeinado. Isso é que eu tenho para te dizer. Aqui tem uma pergunta que temos que ter um pouco mais de atenção. É Dani Milani. Boa noite, doutor Lair. Há 9 anos me submeti a uma redução de estômago. Há um ano comecei a ter convulsões. Fiz um exame e apareceu um problema no cérebro. Atividade paroxística frontotemporal bilateral. O neuro disse que isso é genético. Não acredito, pois que eu saiba, na minha família não teve ninguém com esse problema. Tenho 32 anos, sempre fui saudável. Isso poderia ser deficiência de magnésio? Tem um mês que comecei a fazer suplementação com ele. Obrigado. É a Dani, né? Dani Pois é, Dani, Milani. você submeteu a uma cirurgia bariátrica, que é bastante invasiva. Você, para ter saúde da agora para frente, você tem que tomar uma série de cuidados. Você tem que, primeiro, fazer suplementação com alguns enzimas. Você não tem mais. Por exemplo, a produção de ácido clorídrico no seu estômago caiu muito. Se você não tem ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. É difícil para você digerir carne, por exemplo. Tá? Você tem deficiência de B12. Você não absorve mais metilcobalamina. Porque para absorver B12, vitamina B12, você precisa do fator intrínseco, que quem faz a cirurgia bariátrica, em geral, aquela área que produz o fator intrínseco foi cortada. Então você tem que fazer B12 injetável. E você também tem deficiência de ferro, porque a absorção de ferro também está comprometida. Então junta tudo isso, mais talvez uma predisposição genética, você pode ter isso. Agora, como é que você faz para curar? O fato de você tomar magnésio aumenta o limiar para a convulsão. Tá certo. Eu oriento mães que elas devem deixar os filhos ter febre, porque febre é uma coisa da natureza. Febre vem para curar. Se você deixar uma criança ter febre a noite inteira, no dia seguinte ela sarou, porque a elevação da temperatura ativa enzimas, estimula o sistema imune e mata o vírus. Mas as mães foram educadas a ter medo de febre, porque elas têm a preocupação de que a criança pode entrar em convulsão, o que é possível. Passar de 39,5 é possível que entre em convulsão. Então eu ensino as mães a aplicar cloreto de magnésio transdérmico. Elas têm em casa um vidrinho e a criança está com febre, como assim a minha filha faz com os meus netos, ela passa uma aplicação, tem uma dosagem, ela esfrega, a criança absorve e está protegida. Então, é verdade, sim, que o magnésio protege contra a convulsão. Mas mais verdade ainda é você pesquisar a dieta cetogênica. O Hospital Johns Hopkins, a dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, que esse ano foi considerado o melhor hospital dos Estados Unidos, 2015. A Mayo Clinic tem mais de 3 mil médicos trabalhando, foi considerado o melhor hospital do mundo, provavelmente. E lá que começou a dieta cetogênica, e ela depois foi para Johns Hopkins, onde está lá há mais de 30 anos. E um produtor de cinema famoso aí, ele tinha um filho chamado Charles, tem ainda, ele está vivo, e ele tinha 30, 40 convulsões por dia. E aí, ele não conseguia os remédios tomando, não valia nada, ele chegou ao Johns Hopkins University, ele fica em Baltimore. E aí, ele começou, nos primeiros 3 dias de dieta cetogênica, caiu de 30 convulsões para 2, 3, depois uma por semana, depois não teve mais. Ele criou uma coisa chamada Charles Foundation, você pode encontrar na internet. E como ele era um produtor de cinema, ele pediu a Meryl Streep para fazer um filme. E ela fez um filme. Se você ver no YouTube, você vai encontrar, até no YouTube tem um filme da Meryl Streep, onde ele faz esse tratamento
o filme uma criança que tem convulsões e que usa a dieta cetogênica. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que melhorar a sua nutrição com relação a ferro, com relação a enzimas, com relação à vitamina B12, pode fazer uso de magnésio, mas no seu caso a absorção do magnésio está comprometida, você pode procurar um magnésio transdérmico e você dá uma estudada hoje no Google, depois que terminar isso aqui, e dá uma olhada na dieta cetogênica, que talvez vai ser a sua solução. Mais uma vez, queremos agradecer a nossa grande audiência aqui no nosso Hangout, com o Dr. Lair Ribeiro, ao vivo aqui para todo o Brasil, melhor, para todo o mundo, no caso. E nós estamos com uma promoção especial aí, clique embaixo do seu link Academia Lair Ribeiro, com uma promoção especial para você, internauta que está nos assistindo aqui, com desconto especial para você. E o patrocínio da Nutrigenes Suplementos Nutricionais. Duas perguntas aqui, Dr. Lair, sobre vitamina D3, o Cristiano e o Denis. Boa noite, Dr. Lair. Não tenho vesícula. Como fica a absorção da vitamina D? E o Denis pergunta qual seria a dosagem ideal de vitamina D. Pois é, se você não tem vesícula, fica mais comprometido. Você tem que usar a vitamina D dissolvida em triglicéridos de cadeia média. Caproico, caprílico, cáprico, láurico, são ácidos graxos. Porque o caproico, caprílico, cáprico, láurico, eles não precisam de vesícula para absorver. E a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela se dissolve muito bem nesses ácidos graxos de cadeia curta. E aí você é absorvendo a vitamina D. A outra alternativa seria você tomar, dependendo da cor da sua pele, tem 6 tipos de cores, vai desde o loiro, de olho azul até o negro, a classificação de Fitzpatrick, de Harvard, dependendo, mas a média é você tomar 15 a 20 minutos de sol. Eu sei que você vai levar um susto, melhor hora é meio-dia, que é onde tem o pico das ultravioleta B. Eu não estou falando para você ficar derretendo no sol ao meio-dia, estou falando para você ficar 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por semana, e isso é o suficiente. Qual é a outra pergunta que tinha aí, o Denis? A dosagem diária de vitamina D. O que interessa não é a dosagem, o que interessa é o que tem no seu sangue. Eu posso dar a mesma dose para 2 indivíduos e a concentração de 25-hidroxi-D, que é o calcidiol, é totalmente diferente. Então eu tenho pessoas que eu dou 2.000 unidades e tem pessoas que eu dou 20.000 unidades e no frigir dos ovos eles têm os mesmos níveis no sangue. O que interessa no sangue, o SUS faz isso, você pode fazer isso gratuitamente no SUS, o médico vai pedir o 25-hidroxi-D3, que é o calcidiol. O ideal do calcidiol é estar acima de 50, ideal. Infelizmente, o brasileiro, vivendo num país tropical, ele tem alta deficiência de vitamina D3. Se você levar em consideração o corte, 30 nanogramas por ml, não é nada, 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. E a vitamina D3, na realidade, ela não é uma vitamina. Quando ela foi descoberta pelo Mark Hollick, ela foi classificada como vitamina. Mas, na realidade, ela é o mais potente hormônio esteroidal no corpo. E ela previne uma série de cânceres. Se você me perguntar se existe alguma vacina contra câncer, eu te responderia que é manter os níveis de vitamina D3 no sangue acima de 50 nanogramas por ml. Evitaria muitos cânceres, tá? Principalmente de mama e de próstata. Dr. Lair, agora uma pergunta do Paraguai. Cíntia Salazar. Buenas noches, Dr. Lair. Boa noite, Dr. Lair. Sou do Paraguai. Queria que o senhor falasse um pouco sobre nódulos na tireoide. Há 7 meses tomo Lugol, 5%, junto com L-tirosina e selênio. Diminuíram um pouco. Qual poderia ser a razão? E qual a melhor suplementação? Muitas graças. Que bueno, Cíntia. Que bueno, Cíntia. A causa mais importante de nódulos de tiroides, Cíntia, é a deficiência de iodo. Isso é a principal causa. E nós temos deficiência de iodo em Paraguai, em Uruguai, em Brasil. E você tem que fazer como está sendo a solução do Lugol.
que é uma combinação de iodo com iodeto, porque la tireoide não usa iodo, la tireoide usa iodeto, entende? E muitas vezes leva 6 meses, 1 ano, 12 anos para os nódulos desaparecer. Tem que ter paciência e persistência. Você tem que continuar fazendo. E o que você está tomando está muito bem. Continue assim, ok? Doutor Lair, de Brasília, Ronaldo Fidelis Rodrigues. Devo deixar de usar iogurte? Uso em vitaminas com várias castanhas. É a questão do leite aqui e derivados, né, doutor? Não, o problema não é só esse. É que o iogurte ele é feito de leite pasteurizado. O produtor de iogurte cumpre a lei. Coloca lá os 5 bilhões de bacilos lá na fábrica. Eu quero saber se eles continuam vivos quando chegam à sua mesa. Porque o que interessa é na sua mesa. Como é feito com leite pasteurizado, e não como antigamente era feito iogurte, com leite cru, que hoje nem pode fazer contra a lei, então perdeu a eficiência. Você tem que procurar ingerir outras coisas fermentadas. Por exemplo, o natô, que é a soja fermentada, faz muito bem. A soja não fermentada não é um alimento muito desejável. Apesar do Brasil ser o maior exportador de soja do mundo, eu tenho as minhas restrições com relação à soja não fermentada. Mas se você fermenta, você faz o miso, o natô, o tempê, aí faz uma diferença grande. Então, você procurar ingerir comidas fermentadas, alimentos fermentados, é uma boa. Mas o iogurte per se, infelizmente, se ele é feito com leite pasteurizado, o próprio Pasteur, antes de morrer, manifestou que não era a favor da pasteurização do leite, porque quando você faz a pasteurização do leite com a finalidade de matar os micróbios, você leva a temperatura a muitos graus, porque, por exemplo, longa-vida, você leva a 150 graus centígrados. Agora eu lhe pergunto, uma substância biológica como é o leite, que se você deixar ele estampado na mesa por 3 horas, ele azeda. Como é que ele pode ficar fora da geladeira 6 meses? Que é o que a longa-vida pode. Ele pode deixar 6 meses no seu armário. Como que uma substância, um alimento biológico como é o leite, que azeda em 3 horas na sua mesa, pode agora ficar armazenado por 6 meses fora da geladeira? Você há de convir que para fazer isso, eles tiveram que levar a temperatura a 150 graus e tiveram que colocar ali algum conservante. Não é verdade?